Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por nos dar a possibilidade de mais uma vez estar na presença dEle para clamarmos, agradecermos e ouvirmos a voz do Senhor. Graças a Deus, Deus tem dado alívio aos nossos corações e nos mantido em pé na sua palavra. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 119. Uma vez eu lembrei uma bronca de um pastor dizendo que Salmo não tinha versículo, mas para facilitar, nossas vidas, na minha Bíblia tem versículo, então acompanhe comigo. O pastor Carlos está dizendo que não tem capítulo, eu vou botar um de frente com o outro. E isso que eu disse, eu acabei de dizer isso, pastor. Então não vou colocar não, desculpa, pastor. Pronto, então depois a gente conversa sobre isso, pastor, pelo amor de Deus. Verso 45, não tem versículo, mas vamos lá no número 45, meus irmãos. A pessoa que me disse isso, essa hora está rindo, se estiver assistindo, está rindo. 45, 119, 45. A minha versão NVI diz assim: andarei em verdadeira liberdade, porque tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos seus mandamentos e os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Hoje, lendo na minha leitura bíblica, eu andei passando por aqui e realmente eu me questionei se realmente eu estava andando verdadeiramente em verdadeira liberdade, se eu realmente estava buscando os preceitos do Senhor, se realmente eu estava falando, dando testemunho do que Deus estava fazendo na minha vida e sem ficar envergonhado. Mas como o salmista, se a gente parar realmente para analisar, mesmo que a gente às vezes falha, porque eu acredito que não seja só eu, mas ao final a gente vê que a gente tem prazer nos mandamentos, e além de ter prazer, como o salmista diz aqui, os ama. E todos os dias a gente tem que, como salmista, levantar as nossas mãos e meditar nos decretos do Senhor. Estamos nos decretos do Senhor, nós sabemos o caminho que temos que tomar, o rumo que temos que tomar e o caminho que temos que trilhar na presença dEle. Oremos. Pai amado, eu agradeço, Senhor, por mais esse dia. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido em pé diante de tantas dificuldades, diante de tanta agonia que tem tido no mundo, ó Pai. O Senhor tem mostrado para cada um de nós que a sua presença é real, que o Senhor nos dá, como diz esse texto que acabamos de ler, a verdadeira liberdade, mesmo às vezes estando presos a vícios, presos a tempo, a pensamentos, mas que o Senhor vem com a sua paz, a sua alegria,
e nos dá a verdadeira liberdade. Eu te peço, Senhor, que deste lugar o Senhor ouça o clamor, o Senhor ouça os louvores e que o Senhor fale conosco, ó Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer nos falar, ó Pai. Que use o seu Espírito Santo para transformar todas as palavras que aqui serão ditas, Senhor, para que a gente possa entender e guardar em nossos corações e além do mais não, Senhor, principalmente segui-las e manter a presença do Senhor próximas a nós. Tudo isso eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos começar nosso período de louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Abacuque 3 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo quando muitas coisas saiam do nosso controle, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e tantas outras coisas não aconteçam como a gente gostaria que acontecesse, mesmo assim, que possamos nos alegrar, exaltar na presença do Senhor, amém? Que Ele seja a verdadeira fonte da nossa alegria, ainda que a figueira. Tu és a minha porção. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. E mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se alegre nele. Aleluia. Tu és a minha porção e herança. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda
Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluias. Nos ensina, Senhor, nos alegrar em ti, Pai, esperar somente em ti. Seja a fonte, Senhor, da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa exultação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, glória a Deus. É só no Senhor que existe, né, essa esperança, essa oportunidade, né, e essa convicção de podermos nos alegrar e nos exultar no Senhor. E um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Amém? Cantemos. Um dia lindo. Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Força, alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Ele, Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E louvado seja o Senhor, porque isso é uma realidade. E todos os sinais estão mostrando isto, que a palavra do Senhor é viva e real. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, transformado, coração que é inspirado por Jesus. Amém? Aquele momento de
confraternização, ainda respeitando o distanciamento. Pode mandar um aceninho para o seu irmão. Deus abençoe a todos. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precisamos uns dos outros. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Dízimos e ofertas. Amém. Provérbios 3, verso 9. Eu estou sorridente, meus irmãos, que eu estava aqui lendo e continuei lendo o texto e Deus deu um puxão de orelha em mim ali. É complicado. Mas amém. Amém. Provérbios 3, verso 9.
Amém? Honra o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos da sua plantação. E aí, para alegrar o coração, ele continua dizendo: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu quero dizer, meu irmão, para você, que mesmo que os seus celeiros não fiquem plenamente cheios, mesmo que os seus barris não transbordem de vinho, mas cumpram o que está no versículo anterior: honre ao Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Para não deixá-los curiosos, né? Eu continuei lendo e um amigo meu me pediu uma ajuda hoje. E eu falei assim: eu estou indo para a igreja, mas assim que eu chegar, eu retorno a ligação para você. E aqui no verso cadê? Ele sumiu, olha, pastor. Tiraram daqui agora. Aqui 27, acompanha aí na sua Bíblia. O sábio está dizendo aqui: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E o pior é que se terminasse aí estava bom, né? Mas ele continua dizendo: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu te darei algo a você, se puder ajudá-lo hoje. Foi um puxãozinho de orelha. Eu ia ligar hoje ainda, né? Mas eu poderia ter ligado para ele na hora que eu mandei a mensagem. Eu gastei o tempo de mandar a mensagem para ele, dizendo que quando eu voltasse, eu conversaria com ele. Ele poderia dizer: eu vou para a igreja, mas quando eu voltar já vou com a solução. Ou vou te ajudar, mas não posso falar agora. Então, às vezes, a gente deixa de fazer a vontade do Senhor por achar que pode fazer amanhã, se a hora é agora. Então, que nós possamos, neste momento, louvar ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço novamente, Senhor, porque um coração grato, eu sei que o Senhor se alegra. Ó Pai, obrigado por toda a provisão, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. O Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós e tem dado sustento às nossas famílias, tem colocado o pão em nossas mesas. Então pedimos, Senhor, que o Senhor receba de cada um de nós a gratidão e a honra, Senhor, que lhe é devida, ó Pai amado. Louvamos, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem cuidado mesmo de nós. Cuida, Senhor, daqueles que no momento não têm para lhe ofertar, mas têm o desejo no seu coração de fazer isso, ó Pai. E que quando puderem, quando tiverem essa possibilidade, não se esqueçam. Pai querido, Pai amado, eu louvo e agradeço o seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas orações, quando não sabemos como orar. Ele leva as nossas orações como gemidos inexprimíveis diante de Deus Pai. O Espírito Santo peço, Espírito Santo, ore por mim. Às vezes não sei como pedir, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos assiste em nossas fraquezas. Espírito Santo, ore por mim.
Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Intercede para o teu povo, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mesmo com o coração ferido, continue clamando, continue buscando, continue orando. Não desista, persista. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua ajuda e pelo teu consolo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar, vamos ficar de pé. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Pedidos de oração? Raquel, Giovanni? Amém. Raquel? Amém. 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 Merci. Covid, sua cunhada? Amém. Vamos orar. Qual delas? Amém. Vamos orar. Mais alguém do lado de cá? Tranquilo? Romildo? Ayonala?
Amém, vamos orar por ela. Covid também? Rita? Amém. Um pedido? Amém. Vamos orar. Vamos orar por todas essas vidas. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Te louvamos por cada pedido de oração aqui feito nessa noite, ó Pai. Te damos graças porque o Senhor está nesse lugar, ó Pai, porque a tua graça tem nos alcançado, porque a tua misericórdia tem sido conosco, ó Pai. Te louvamos e colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, cada família, cada lar aqui representado. Senhor, cada pedido aqui feito nessa noite, ó Pai. Te louvamos e colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos que Giovanni tem feito, Pai. Os pedidos que a Raquel tem agradecido, que a Mércia tem colocado diante de Ti, Senhor. Os pedidos do Romildo, Senhor, da irmã Quitéria, da Rita, Pai. Coloco diante de Ti também a vida do pastor Joelson, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Cada um de nós que aqui estamos nessa noite, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre nós, que nós possamos ver aqueles que nós estamos pedindo por cura sendo curados, ó Pai. Que nós possamos ver a solução dos problemas para aqueles que têm pedido, ó Pai. Que nossas ações de graças, de agradecimento chegam até a Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler como base o verso 105, mas nós vamos meditar do versos 1 em diante, tá? 105 vai ser apenas a nossa base, vai ser o nosso verso-chave. Salmo 119, verso 5, que vai ser o nosso verso-chave. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Senhor, ainda na Tua presença, Te louvamos por tudo. Te pedimos que o Senhor venha nos direcionar em tudo aquilo que vamos meditar aqui nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom que Deus confirmou aí com Romildo a palavra de hoje. Na realidade, deveria ser a pregação de quarta-feira retrasada, mas por algum motivo que eu não lembro qual eu mudei, e eu estava com esse salmo na mente desde segunda-feira. Tentei mudar para uma outra coisa, mas foi bom que Deus confirmou. Amém. Salmo 119, irmãos, ele tem algumas peculiaridades. Quais são elas? Primeiro, é o maior salmo da Bíblia, né? E a forma como ele é escrita é diferente de todos os demais salmos, e é diferente de todos os demais escritos da Bíblia. Se você tem uma Bíblia mais antiga aí, você vai ver que a sua Bíblia, a cada 8 versos, tem uma pequena palavra, Aleph, Bet, Gimel e por aí vai. O que é essas palavras? Não é nem o nome de nenhuma entidade, tá? Essas palavras são o nome das letras em hebraico. Então, o Salmo 119, ele é composto de 176 versículos, né, dispostos em grupos de 8 versos cada um. Cada 8 versos desse, essa palavrinha na sua Bíblia que está lá, Aleph, Bet, Gimel e por aí vai, que cada grupo ele é escrito começando um verso com aquela letra do alfabeto hebraico. Então eu vou transpor para o alfabeto em português só para a gente entender. Não faz sentido em português,
mas só para a gente entender. Seria o mesmo que você lesse do verso 1 até o verso 8 e todos os versos começassem com a letra A. Depois você lesse do verso 9 até o 16 e todos começassem com a letra B. Do versos 17 até o 24, todos começassem com a letra C e assim sucessivamente. Segundo os estudiosos e principalmente os especialistas em hebraico, só pela misericórdia de Deus para alguém conseguir fazer isso na língua hebraica. Então só aí a gente já vê a mão de Deus no Salmo 119. Ele é um salmo do qual nós não sabemos quem é o seu autor, provavelmente, ou a grande maioria dos autores, dos estudiosos acreditam que foi Davi, e eu quero acreditar que foi Davi, mas não há como afirmarmos. Então ele é o maior de todos os salmos, ele tem essa peculiaridade de a cada 8 versos, a cada bloco de 8, ele começar com a mesma letra do alfabeto hebraico, e ele tem um único assunto em 176 versos. Qual é esse assunto? A palavra de Deus. Sempre, todos, cada bloco, apesar de começar com uma letra e ser feito de uma forma que eu, sinceridade, uma das curiosidades que eu tenho em aprender hebraico é para conseguir entender esse salmo no original, mas dizem que é magnífico. Mesmo começando com a mesma letra, os blocos sempre vão, dentro do seu contexto, falar da palavra de Deus, quanto ela é maravilhosa, o que ela faz em nossas vidas, o poder dela. Daí nós já entendemos algo, meu irmão, não há como um cristão viver sem a palavra de Deus. Então nós vamos ver tudo aquilo que ela faz em nossas vidas. O verso 105 que nós lemos, o salmista, ele disse o seguinte, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, como chave nós podemos dizer que a palavra de Deus é o bem que nós temos, que não permite ou que não deixa que nós caminhemos em escuridão. Então o que é caminhar em escuridão? Cometer erros, né? Já que foi dito em público, quando o amigo pede ajuda, a gente deixa para depois e Deus vem e dá aquela puxadinha de orelha na gente. Eu acho isso magnífico, porque isso acontece comigo todos os dias, irmãos. Todos os dias eu estou lendo e Deus está puxando a orelha. Isso é magnífico, é Deus nos corrigindo. Amém? Então vamos começar lá do verso 1. E conforme a gente for lendo, a gente vai meditando nos versos. Versos 1 até o verso 3. O salmista vai falar as bem-aventuranças da palavra de Deus na nossa vida. Diz assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor aqui é a palavra. O salmista está falando naquilo que ele conhece como a palavra de Deus, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a lei do Senhor para o judeu é tudo aquilo que está escrito no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então, bem-aventurados aqueles que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. A primeira coisa, irmãos, que a palavra de Deus, ela precisa ou vai causar em nossas vidas, é que nós seremos bem-aventurados. E só lembrando, bem-aventurado, na maioria das vezes que está na Bíblia, ele quer dizer mais do que feliz, mais do que alegre, extremamente feliz ou verdadeiramente feliz. Como Jesus coloca lá no Sermão do Monte, ele vai dizer bem-aventurados, verdadeiramente felizes. Então a primeira coisa que a palavra de Deus, quando ela é lida e estudada, ela faz em nós, é nos fazer mais do que felizes,
Porque até aquele momento onde ela nos corrige, onde ela puxa a nossa orelha, nós vemos que é Deus cuidando de nós. Ficamos felizes. Diferentemente do ímpio, que quando ouve um puxão de orelha pela palavra de Deus, ele fica bravo, não quer ouvir, diz que é coisa do homem, né? Como alguém já disse para mim uma vez, falou, mas quem escreveu a Bíblia foi um homem, né? Eu falei, até onde eu sei foi, porque até onde eu sei nenhum outro animal na face da terra sabe escrever. Então tem que ter sido escrita por um homem, né? Inspirada pelo Espírito Santo, mas escrita por um homem. Aí eu perguntei para essa pessoa, se fosse escrita por um cavalo, por um jumento, por um macaco, aí você ia acreditar? Não faz sentido, né? Mas enfim, mesmo quando ela puxa a nossa orelha, aqueles que não são cristãos ficam bravos, não, mas isso aí foi escrito por um homem, que não sei o que, etc, etc. Mas quando o cristão genuíno, verdadeiro, ama a palavra de Deus, mesmo quando ela puxa a nossa orelha, a gente sorri. A gente acha bom, porque a gente sabe que é Deus cuidando da gente. Então somos mais do que bem-aventurados. Mas aí, meu irmão, nós precisamos entender que não é fazer da palavra de Deus nem um amuleto e nem, algo de sorte, né? Então, ou seja, não é eu estou lá e fecho os olhos no momento da dificuldade, abro a Bíblia, enfio o dedo e aonde eu ler é Deus falando comigo. E Judas pegou a corda e foi se enforcar. Pronto, vou ter que me matar agora. Aí para confirmar, abro lá em 2 Reis, vai tu e faz o mesmo. Vamos confirmar de novo, abre outro texto, vai e o que tem que fazer, faça-o depressa. Bom, então é para me matar mesmo. Não é isso, meu irmão. É lê-la, estudá-la dentro do seu contexto e deixar que ela fale conosco. E eu disse para alguém esses tempos atrás que muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e ela tem o seu sentido literal, aquilo que aconteceu. Mas ela tem para nós um sentido espiritual. É Deus falando conosco. Eu vou ler um texto da Bíblia, o Leone vai ler o mesmo e a Shirley vai ler o mesmo, e nós vamos ver que Deus vai falar conosco muitas vezes de formas distintas e diferentes. Eu sempre disse que a coisa que eu mais amo na pregação é que você prega uma palavra para uma multidão de pessoas e cada um ouve Deus falando dentro da sua necessidade. Esse é o poder da palavra de Deus. Então nós precisamos ler, primeiro, com frequência, de forma o mais possível, didática o mais possível, ou seja, lendo, vou ler, então vou lá, imagina o seguinte, vou ler esse mês, Salmos, vou ler todo o livro de Salmos durante o mês, vou ler Provérbios, vou ler todo Provérbios, pegar um livro e ler ele do começo ao fim, né? Tem muita gente que já leu um livro do começo ao fim, o livro de Judas, vai lá, lê Judas e lê o livro do começo ao fim, né? Nós precisamos ler, tá? E nós precisamos deixar que Deus fale conosco. É muito bom, e eu já falei aqui umas semanas atrás, quando nós falamos sobre o estudo da palavra de Deus, que nós podemos e devemos usar ferramentas externas para nos apoiar. Um dicionário bíblico, um comentário, tudo isso é importante. Mas nada disso tem valor se você não deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E aí, quando o Espírito Santo de Deus vem e fala, nós somos mais do que felizes, bem-aventurados. Amém? Do versos 4 ao verso 5, ele vai falar de como nós devemos buscar ou aplicar essa palavra na nossa vida. Verso 4: Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. E uma coisa que precisa ficar muito claro para mim e para você, meu irmão, preste atenção que eu vou te dizer. A palavra de Deus não é sujeita à minha e nem à interpretação de ninguém. A palavra de Deus, ela é o que ela é, palavra de Deus. Por quê? Porque eu ouço muito isso, não, mas eu não interpreto assim. Eu vou te dizer algo e me perdoe a franqueza, Deus não está nem aí para o que você acha.
Não, não. Olha o que o texto vai nos dizer no verso 5. Verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos. Para quê? Leiam aí para mim. Tu ordenaste os teus mandamentos para os observasse com carinho ou cumprisse à risca, como diz a minha versão. A lei de Deus, a palavra de Deus, não foi para eu ler, achar ou procurar uma interpretação e colocar em prática do meu jeito. Da forma que o Senhor nos deu, ela precisa ser praticada na nossa vida. Então, se a Bíblia diz que algo não é para ser feito, esse algo não será feito. Se a Bíblia diz que algo tem que ser feito, esse algo tem que ser feito. Se a Bíblia diz que é para a direita, nós vamos para a direita. Ah, mas aí é radicalismo. Mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que a palavra de Deus, os seus mandamentos nos foram dados para serem seguidos à risca, como diz a minha versão. Não é para que eu interprete. Não é para que eu olhe assim e fale, bom, a Bíblia está dizendo que eu preciso, sei lá, orar, mas eu estou interpretando que eu preciso orar quando eu tiver necessidade. Não, não é isso. Se a Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, orar em todo o tempo, orar sem cessar, então eu preciso orar sem cessar. Esteja chovendo ouro na minha casa ou esteja faltando feijão verde. Eu tenho que orar o tempo todo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que orar. Não é segundo a minha interpretação. A palavra de Deus, meu irmão, ela tem esse poder, ela precisa ter esse poder. Ela é como ela foi escrita. E ela precisa ser seguida à risca, nos seus profundos. Nesse sentido, nós precisamos ser radicais. Precisamos ser muito radicais nisso. Se a Bíblia diz que é não, é não. Se a Bíblia diz que é sim, é sim. Se a Bíblia se isenta daquele assunto, nos isentamos também. Amém? Porque existem assuntos que a Bíblia não é clara e a gente tenta achar subterfúgios. Há assuntos que a Bíblia é extremamente clara e a gente busca interpretações, há assuntos que a Bíblia não trata e que a gente tenta colocar nela aquilo que ela não está, né? Uma das coisas que eu talvez mais ouça dos jovens quando vão para a faculdade, pastor, mas como é que fica a questão aí dos dinossauros, tal? Como é que fica essa questão aí? Não fica, meu irmão. A Bíblia não fala. Você não tem que se preocupar com isso e nem eu tenho que preocupar com isso. A Bíblia não fala sobre isso. E há inúmeros assuntos de que a Bíblia não vai falar. Ah, pastor, quem criou Deus? Não tem a mínima ideia. Ele sempre existiu. Mas como ele sempre existiu? Não sei. Sinceridade, não sei. Alguém sabe? Não. A Bíblia não vai a fundo nisso. A volta de Cristo. Por que a volta de Cristo é o assunto mais controverso na Bíblia? Temos algumas linhas escatológicas, cada um acredita de uma forma, porque o próprio Senhor Jesus não foi claro. Ele só disse que ele voltaria e como seria a sua volta. Muitas coisas ele não deixou claro para nós. A questão de arrebatamento não está claro na Bíblia. A questão de grande tribulação não está clara na Bíblia. Uns acreditam que ela é de 7 anos, outros que não. Uns acreditam que Jesus volta antes da tribulação. Aqueles que leem a Bíblia sabem que ele volta depois. Desculpa. Cada um tem sua interpretação. Por quê? Porque Jesus não deixou claro, ele só deixou claro que um dia ele voltaria, que o dia que ele voltar você tem que estar pronto para subir com ele, seja com tribulação antes da volta, depois com milênio simbólico ou verdadeiro, seja como for, você tem que estar pronto. Aonde a Bíblia se cala, irmão, eu preciso me calar, mas aonde ela fala, eu preciso falar, eu preciso dizer. Ela foi nos dada, a palavra, os mandamentos do Senhor foram nos dados para que nós os sigamos à risca. Nós sofremos muito, irmãos, porque nós não buscamos na palavra de Deus, a gente vai falar sobre isso já, orientação para a nossa vida. Ela verdadeiramente não tem sido
nem lâmpada para os nossos pés, nem luz para o nosso caminho, e por isso que a gente sofre. Amém? Então ela foi nos dada para que nós a sigamos à risca. Versos 6 a 9, vai dizer quais são os efeitos, ou quais devem ser os efeitos dessa palavra na minha vida. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Primeira coisa que ela vai fazer, é quando eu a sigo à risca, eu não tenho que me envergonhar quando eu vejo os mandamentos do Senhor. Deus disse, fuja do pecado, aí eu olho a minha vida, eu tenho fugido do pecado. Tenho pecado ainda, mas tenho fugido. Então não tenho do que me envergonhar. A Bíblia diz, ama o teu próximo, eu olho, falo, eu estou tranquilo diante de Deus, porque eu amo o meu próximo. A Bíblia diz, foge do pecado, eu estou tranquilo, porque eu estou fugindo. E a Bíblia vai dizer, ama o teu Deus acima de todas as coisas, eu estou tranquilo, eu não tenho do que me envergonhar. Mas quando eu sigo à risca, ela tem esse efeito de fazer com que eu não me envergonhe. Verso 7, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E aqui, meu irmão, está algo para nós aprendermos hoje. Se você não sabia, você vai aprender hoje. Nós só somos capazes de louvar a Deus com consciência e integridade. E eu vou parafrasear o Senhor Jesus, em espírito e verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus, eu não consigo louvar, adorar a Deus com integridade. Olha o que o texto vai dizer, verso 7. Render-te-ei graças. Render graças ao que é? Louvar, adorar, bem dizer, com integridade, verdadeiramente, sem falsidade no coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Se a palavra de Deus, e através dela você não aprender os retos juízos do Senhor, nem louvar a Deus nós conseguimos, irmãos. Porque a nossa adoração vai ser errônea e falsa. Você quer um exemplo? Por isso que a maioria daquilo que nós chamamos de louvor da igreja virou a caca que virou. 90% das músicas cantadas nas igrejas são músicas antropocêntricas, que falam do homem, só fala de mim. Eu quero, eu posso, eu declaro, é para mim, Deus vai me honrar, e a gente canta isso como se estivesse cantando para Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que louvor é o momento onde a gente elogia a Deus na primeira pessoa por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Mas os nossos louvores, eu não vou lembrar nenhum, se a Rita ajudar, eu não quero usar o sabor de mel, porque os irmãos já se encheram do sabor de mel, mas estou tentando lembrar algum. Me ajuda aí se você lembrar, Rita. Restitui, traz de volta o que é. Você acha que você está louvando a Deus com isso? Você está pedindo algo para Deus. E meu irmão, preste atenção, a única coisa que era nossa antes da conversão era o pecado e o inferno. Quando você canta restitui, traz de volta o que é meu, você está pedindo de volta o pecado e o inferno. Pensa bem e medita na palavra de Deus. A gente canta isso e a gente acha que é louvor a Deus. E Deus lá de cima, não sei se isso é possível, se for, ele vai falar, cadê a minha honra? Cadê a minha glória? É o que ele vai falar para o povo lá em Malaquias. Se eu sou Deus, cadê a minha honra? Se eu sou pai, cadê o respeito para comigo? Por isso, eu sempre fui muito criterioso com música. Música precisa ser na primeira pessoa e tem que ser voltada para Deus. Quem Ele é, a santidade dEle. Sabe por que nós cantamos músicas antropocêntricas? Porque nós não lemos, não estudamos, não conhecemos a palavra e a gente acha que todo mundo, inclusive Deus, está à nossa disposição e gira em volta de nós. Nós somos o centro do universo e tudo gira em torno de mim.
Mas quando eu leio a palavra de Deus, que eu estudo, eu vejo que não, que Deus é o centro. Ele é o alvo da adoração, Ele é o alvo do louvor, e não eu, e não o que eu quero. Então, até para adorar a Deus, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E aí, por isso, a gente fica cantando essas coisas. Verso 8: cumprirei todos os teus decretos, não me desampares jamais. Então, Deus cuida de nós e nos ensina aquilo que precisamos. Então, essa palavra, ela tem alguns efeitos em nós. Nós aprendemos a dar graças a Deus, nós não nos envergonhamos da palavra dele e nós cumprimos os decretos do Senhor. Amém? Verso 11, ele vai dizer o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pecado. A gente peca porque a gente é pecador, primeiro. Mas como eu já disse aqui várias vezes e digo sempre, a nossa luta constante, e isso faz parte da santificação, não que santificação seja somente isso, santificação envolve inclusive o culto, é várias coisas, mas faz parte da nossa santificação a luta diária contra o pecado. Precisamos lutar constantemente contra o pecado. E meu irmão, se a palavra de Deus não estiver viva e não for eficaz na minha vida, eu não vou conseguir vencer o pecado. Porque o diabo ou qualquer outra coisa vai me convencer e vai colocar no meu coração que não é bem assim. Eu posso até dar uma traída na minha esposa, apesar que eu amo muito ela, mas é só uma aventura, não tem, sabe? Aí quando eu vou na palavra de Deus, não, a Bíblia diz que, e me ensina que eu fiz uma promessa a ela diante de Deus, que até que a morte eu separe, eu serei fiel. Então o pecado, meu irmão, nós vencemos com muito mais facilidade, não que seja tão fácil assim, mas com muito mais facilidade quando nós estamos embasados, quando a palavra de Deus está no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pois tendo conhecimento da palavra de Deus, eu sei isso é pecado, então não vou fazer, então não vou pecar contra o meu Senhor. Essa situação, a palavra de Deus me diz que ela não é boa, que ela é má, que eu tenho que me afastar dela, então eu me afasto, eu não peco contra o meu Senhor. E talvez por isso os crentes de hoje pequem tanto. O primeiro motivo eu sei com certeza, é falta de temor a Deus. Ouviram tanto falar de um Deus de amor, e Deus é amor, mas só ouvem falar no amor de Deus que perderam o temor a Deus. É a ideia da teologia, essa nova teologia que fugiu o nome agora, não é da liberdade, é teologia, já eu lembro o nome, liberal. A teologia liberal onde diz, não, Deus é magnífico, amor, e no final das contas Ele vai perdoar todo mundo. Esquecemos que Deus é justiça. Primeira coisa que nos leva a pecar, com certeza, é falta de temor a Deus. Segundo motivo, falta de conhecimento da sua palavra. Porque às vezes estamos entrando em situações que, se tivéssemos conhecimento, ou se a palavra de Deus estivesse verdadeiramente no nosso coração, às vezes até temos o conhecimento teórico dela, mas ela não está no nosso coração, e aí a gente peca, e peca com facilidade. Se você quer fugir do pecado, meu irmão, fugir mesmo, guarde a palavra de Deus no seu coração. Enquanto ela estiver guardada, nós teremos uma arma contra o pecado. Amém? Verso 25. (25) e 26. Por que eu estou pulando? Uma das peculiaridades do Salmo 119 é que ele é muito repetitivo, tá? Então eu estou pegando alguns assuntos. Versos 25 e 26, ele vai nos mostrar que a palavra de Deus faz com que nós venhamos a reconhecer o nosso pecado. No verso anterior, que foi o verso...
verso 11, ele diz que quando nós guardamos para não pecar. E do verso 25 e 26, ele vai dizer que nós devemos reconhecer o nosso pecado. Olha o que ele vai dizer: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. A palavra de Deus, ela faz com que eu venha a reconhecer os meus pecados. E a única coisa que faz o ser humano reconhecer o seu pecado é a ação do Espírito Santo através do avivamento da palavra de Deus. Ninguém, meu irmão, dorme sem ter conhecimento da palavra e acorda no dia seguinte com o Espírito Santo falando: isso aí é pecado, tá? Não. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo faz com que a gente reconheça o nosso pecado. É o Espírito Santo quem nos leva a reconhecer a justiça de Deus, reconhecer tudo aquilo que Ele é e reconhecermos que somos pecadores. Não sou eu que convenço ninguém que alguém é pecador. E ai de mim se achar um dia que alguém foi convencido porque eu preguei ou porque eu falei. Eu estou totalmente, redondamente enganado. É o Espírito Santo e sempre através da palavra de Deus. Nós temos dificuldade, meu irmão, de reconhecer nossos pecados. Primeiro, porque somos duros de coração. A Bíblia deixa isso claro para nós. E segundo, porque falta a palavra de Deus nos nossos corações para que façamos isso. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, e Deus dizendo através do profeta: o meu povo padece ou sofre por falta de conhecimento. E nós muitas vezes estamos brigando, lutando, sem reconhecer o nosso pecado, porque falta justamente o que está no verso 11: guardei a tua palavra, os teus mandamentos no meu coração, para não pecar contra ti. Não temos a palavra de Deus, não temos o conhecimento. A Bíblia para nós é algo que a gente lê de vez em quando na igreja, e agora está complicado, porque o pastor está pedindo para ficar com ela aberta durante a pregação toda, né? Antigamente eu abria, fingia que lia e fechava, né? Mas hoje está mais difícil. A gente acha que Bíblia é algo para ler, ou a gente acha que Bíblia é um livro histórico, e ela também é um livro histórico, mas ela não é somente um livro histórico. Ou a gente acha que Bíblia é para ler só na hora que a gente está com dificuldade, ou na hora que a gente tem tempo. E aí a gente não tem esse conhecimento. E aí, quando vem a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, seja através de uma música, de uma pregação, seja como for, nós temos essa dificuldade de reconhecer. Porque não temos a palavra de Deus implantada em nós. E aí a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso pecado. Não é pecado não, sabe? Todo mundo faz, sabe? Não é tão grave assim não. A palavra de Deus, meu irmão, ela precisa operar no meu e no seu coração esse reconhecimento do pecado. Ela precisa fazer com que nós entendamos o nosso pecado, reconheçamos o nosso pecado e, como eu disse domingo, venhamos a nos arrepender dele e nos voltarmos para Cristo. Às vezes, meu irmão, e eu falei sobre isso, um pouco sobre isso domingo também, a gente está vivendo muito na nossa religiosidade. A gente está achando que está tudo bem desde que eu venha na igreja, desde que eu dê uns pulos, que eu dance, que eu faça aviãozinho, que eu fale ri para lá para trás, tripa no balaio, que alguém diga meu servo, é isso que te digo, ou sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido, que a gente dizime, ou qualquer outra. A gente acha que está tudo bem. E continuamos vivendo sem a palavra de Deus. Eu recebi um vídeo no WhatsApp essa semana, tem umas 2 ou 3 semanas, de 2 pastores. Eu não vou falar a igreja, né, que a Universal é muito forte, eu não vou falar a igreja não. Aonde um dizia para o outro assim: venha na igreja tal dia,
porque nós vamos quebrar o espírito da miséria que está no teu DNA. E isso está na Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 4, que quando o espírito da miséria veio até Jó, ele sentiu isso nos seus cabelos. Opa, peraí, onde é que ele viu isso? Então você vem em tal lugar, e o povo batendo palma, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei, não, eu vou ter que ler Jó 4 para saber o que está escrito lá. E fui lá em Jó 4. Né? Aí o que é? Um dos amigos de Jó, dizendo de uma visão que ele tem, de um momento, de um sonho. Ele não sabe se foi um sonho, uma visão, o que foi. Ele disse que ele não sabe. E nisso vem um espírito, ele diz que é um vulto, um espírito. Isso arrepia todos os pelos do seu corpo. Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com o que o cara está falando. O cara está falando que Jó veio sobre ele, e não veio espírito de miséria nenhuma sobre Jó. Foi Deus permitindo que o diabo tocasse na vida de Jó. Foi permissão de Deus. E ele transforma. E os crentes, aleluia, glória a Deus, que bênção, que revelação. Não está. E aí pecamos, caímos no pecado, não nos arrependemos, porque falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí acontece todas as heresias que acontecem, e nós não reconhecemos o nosso pecado, porque não temos fundamento na palavra de Deus. Precisamos desse fundamento. Amém? Versos 67 e 68. (67 e 68) vai dizer que ela faz conosco aquilo que ela fez com o Romildo aqui hoje. Nos corrige, nos ensina. Ela nos ensina, ou nos corrige. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Antes de ser afligido, eu andava errado. O salmista, e se for Davi, ele está dizendo o seguinte, antes que a tua palavra me afligisse, que ela me constrangesse o coração, eu andava errado. A minha vida era errada, né? Mas, aí ele vai continuar, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A aflição, muitas vezes, irmãos, faz com que a gente não só ande errado, como continue andando errado. Se nós não tivermos base na palavra de Deus, ou seja, o que ele fala no final do verso, mas agora guardo a tua palavra. Se eu não guardar a palavra de Deus, a aflição vai ser sempre um problema na minha vida. Ela vai passar por mim e eu não vou aprender nada. Imagine você se Jó não tivesse o seu coração na palavra de Deus. Ia passar toda aquela aflição e ele ia terminar sem entender nada. E nós íamos ler todos os 42 capítulos do livro de Jó e também não entenderíamos nada, porque ele só dá o resultado do porquê ele passou aquilo no final. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Jó não passou aquilo, não foi porque ele teve medo. Tem gente que diz que Jó sofreu o que sofreu, porque ele diz lá no capítulo 2 ou 3, eu não vou lembrar, onde ele diz, aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Não foi por isso, não foi porque Jó deixou de dizimar, como alguns falam, não foi porque Jó, nada disso. Jó, segundo a Bíblia, era o homem mais fiel e justo, íntegro e temente a Deus que existia, a ponto de Deus dar testemunho dele numa reunião lá nos céus. Jó termina o capítulo 42, a partir do verso 5, quando ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Jó conhecia a Deus, ele era íntegro e reto só por ouvir falar. Imagina depois que ele teve essa experiência bendita com Deus. Imagina depois que ele passou por toda essa aflição. Ele pega essa aflição, baseado naquilo que ele conhece da palavra de Deus, e transforma isso em conhecimento para ele. Antes da aflição, antes da aflição andava eu errado, mas agora guardo a tua palavra. A palavra de Deus, quando aplicada nas nossas vidas, no momento da aflição, é o momento que nós olhamos, Deus está me tratando, Deus está me ensinando. Estou levando aquela surra bem dada, eu olho assim, tenho conhecimento de causa da palavra de Deus, falo, Deus repreende e castiga a tantos quanto ama. Se Deus está me repreendendo e castigando, é porque Ele me ama. Se eu não tenho conhecimento, Deus é injusto, Deus só é justo com Leone, Deus não me ama, eu estou fazendo algo errado. O conhecimento da palavra de Deus, meu irmão, vai te levar a passar pelas suas aflições, não sem nenhum questionamento, mas com uma fé firme, sabendo que você tem um Deus que está cuidando de você, que pode estar permitindo a aflição para que você aprenda algo, para que Ele te ensine algo, não sei, alguma coisa. Ou Deus está te permitindo uma aflição porque você deu aquela pisada de bola, Ele está te dando aquela repreendida, falando, não ande por aí, não vá por aí. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, se eu e você tivermos conhecimento e base na palavra de Deus, ou seja, fazer aquilo que Jesus nos ensina, colocar em prática. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, assemelhar-o-ei ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Só baseado, só ouvindo e praticando. Se não for assim, meu irmão, teremos dificuldade. Verso 71 a 76, para finalizar, é só o complemento do verso 67. É Deus nos ensinando na aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Está vendo o que ele está falando? Foi muito bom, Senhor, ter passado pela aflição. Obrigado, Jesus, por essa dificuldade que eu estou passando, porque eu estou aprendendo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho passado por isso, porque o Senhor está me ensinando. Obrigado, Deus, por eu ter passado por aquilo, porque o Senhor está me ensinando. Irmãos, antes que eu esqueça, o decreto mudou, não é mais 9 horas, tá? É 10 horas, então a gente vai terminar às 9, tá? Então foi bom ter passado, Jesus. Obrigado, porque eu passei por isso que o Senhor me ensinou. Está vendo como a palavra de Deus, no nosso coração firme, atuante, viva, ela nos transforma? Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais vale a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro e de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-me os que te temem quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado. É o salmista confirmando que quando a palavra do Senhor, a lei do Senhor está viva no nosso coração, até as nossas aflições são bênçãos para nós. A gente sente a aflição, a gente sente a dor, a gente ora para que Deus nos livre dela, e tudo isso é válido e nós temos que fazer, mas a gente sabe que Deus está cuidando, que nada nos vem sem que haja permissão de Deus. Então, se eu estou passando por essa provação, por essa privação, por essa aflição,
Deus tem um propósito nisso. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, só consegue enxergar isso desse jeito quem tem o coração firmado na palavra de Deus. Só. Eu quero terminar com um breve testemunho. Eu tinha cerca de uns 17 anos e eu morava num bairro em São Paulo que dava muita enchente. Todo ano. Até hoje tem enchente na rua que eu morava. Um final de ano nós fomos para Minas e passar férias, eu, minha mãe, meu irmão, casal de tios. E nós estávamos já uns 3 dias lá em Minas quando nós recebemos a notícia que houve uma enchente e a água chegou na rua que eu morava a 1,70 m de altura. E as pessoas ligando, pedindo para a gente voltar, porque devia estar um caos dentro de casa. Nós não conseguimos achar passagem para voltar, minha mãe conseguiu 2 passagens, voltou ela e meu irmão, e eu ainda fiquei mais uns dias em Minas até conseguir uma passagem para voltar. Minha mãe voltou, chegou em casa, abriu a casa, disse que estava um caos, imagina a casa quase 10 dias fechada depois de uma enchente, limpou a casa, tirou todo o barro, tirou tudo, e pouca coisa sobrou. Ela terminou a limpeza num dia. No dia seguinte eu cheguei, terminamos de limpar o que faltava, era meio-dia, 1h da tarde quando a gente terminou. Quando foi 4h da tarde veio outra chuva, mais 1,5 m de água. O que salvou da primeira foi na segunda. E quando a água estava baixando, eu lembro que eu já era cristão, eu comecei a ajudar na limpeza e comecei a cantar. Desafinado do jeito que eu sou, mas cantei alguma coisa. E eu tinha certeza que nada acontece sem a permissão de Deus. Se aquilo aconteceu, porque Deus permitiu por algum motivo. E hoje eu até tento imaginar que foi Deus, no início da minha fé, me ensinando a crer nele. Não se passaram uma semana até que Deus deu tudo de volta para a gente, muito melhor do que a gente tinha antes, para a glória e honra do Senhor. E eu aprendi que só passamos pela aflição, nós só passamos pela tribulação, mesmo chorando e sofrendo, mas com a fé viva, quando a palavra de Deus está viva no nosso coração. Se ela não tiver, meu irmão, não adianta tempo de igreja, não adianta dízimo, oferta, espiritualidade, dom disso, nada disso vai manter a tua fé firme. A única coisa que vai manter a tua fé firme, presente, diante de qualquer tribulação, é a palavra do Senhor no seu coração. Amém? Por isso eu termino lendo novamente o verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus, meu irmão, seja luz para os seus pés, seja lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Que você mantenha ela no seu coração sempre viva, para te fazer com que você não peque contra Deus, para fazer de você um bem-aventurado. Eu vou ter que ler o resto dos tópicos que eu não vou lembrar. Para fazer de você um bem-aventurado, para fazer com que você busque cumprir a palavra dele de forma real, genuína, para que ela opere em você um louvor agradável a Deus, um cumprimento dos decretos do Senhor, para que você reconheça os seus pecados e para que você seja corrigido por Deus no momento certo e para que na aflição o teu coração esteja firmado no Senhor. Amém? Que tudo isso possa acontecer na sua vida. E eu tenho a certeza que acontecerá. Mas para isso a palavra de Deus tem que estar viva no seu coração. E para ela estar viva, meu irmão, não existe milagre não. Só lendo, estudando. E se isso não funcionar, você leia e estude de novo. Só lendo e estudando, meu irmão, não tem outro jeito.
Caixinha de promessa, a maioria de vocês não sabe o que é isso, eu espero que não saiba nunca. Não vai resolver problema de ninguém. Pregação do YouTube não vai resolver problema de ninguém. Só a palavra de Deus viva no nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E como aprendemos nessa noite, ó Pai, que ela possa ser viva e eficaz em nós. Que ela opere em nós, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser operado. Que ela nos leve a reconhecer o nosso pecado, nos arrepender diante do Senhor. Que ela nos leve diante das aflições a ter a nossa fé viva na Tua presença. Que ela nos leve a entender quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos ensina, quando o Senhor nos trata, ó Pai. Que ela nos leve a manter o nosso coração firme para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, ó Pai. E que nós possamos usá-la, Senhor, que nós possamos segui-la da forma mais literal possível que a Tua palavra nos manda, ó Pai. Faça com que o Teu povo entenda, ó Senhor, o poder, a graça e o privilégio que nós temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, ó Pai. Que nós possamos lê-la com temor, lê-la com amor, ó Pai, e com afinco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Lembrando que amanhã e sexta nós temos oração às 21 horas. Sexta é a MCM às 19 horas, mas amanhã é 21. Sábado não teremos. Vou estar com visitas, glória a Deus, aleluia. E domingo temos a nossa EBD às 9 horas e o nosso culto de louvor e adoração a Deus às 18 horas. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina, nos instrui, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos aprender de Ti, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Leva-nos na Tua paz, dá-nos uma continuação de semana abençoada, na Tua presença, que eu te peço em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Nas quartas-feiras eu estou abrindo para perguntas, eu esqueci hoje, tá? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, referente ao assunto, tá?